segunda aula do curso Strain Cardíaco Aprenda do Zero. Hoje a aula será sobre Speckle Tracking básico, ou seja, a forma básica de se fazer o método. Geralmente a gente se refere a básico como a realização do strain longitudinal, ou seja, nós vamos aprender a fazer o strain longitudinal global, segmentar, o que quer que seja. A análise é feita o estudo é feito de uma forma só. Bom, para isso precisaremos de um aparelho habilitado para a realização do Speckle, um cabo de eletrocardiograma vinculado do aparelho, obviamente, ajuste do campo das janelas, principalmente para a obtenção de janelas apicais, boas janelas apicais, sem encurtamento no ápice verdadeiro. O frame rate sugerido é de 40 a 80 quadros por segundo, e em caso de taquicardia nós podemos chegar mais próximo dos 80, né, adaptar esse intervalo, esse grande intervalo, para você otimizar as imagens, né. Para registrar, nós vamos usar a tecla Store, tem vários, cada aparelho tem um nome, mas aquele arquivamento de imagem. Podemos registrar 3, 1 ciclo. Quando você registra 3, 4, 5 ciclos, não importa o número de ciclos, você vai estudar um ciclo só. Mas você tendo mais de um registro, você consegue selecionar o melhor depois, se você tiver alguma dificuldade em algum trecho que saiu do campo e tudo mais. Os cortes, então, de eixo longo apical ou apical 3 câmaras, que também é assim chamado, o apical 4 câmaras na sequência, o apical 2 câmaras, serão necessários, mais um pulsado ou pulsátil da via de saída do ventrículo esquerdo, pegando o clique de fechamento da válvula aórtica. Então, esses três cortes da janela apical, mais o eletrocardiograma. O eletrocardiograma ele tem uma função muito importante, pois o software ele vai marcar qual é o início da sístole. E você, com aquele pulsado ou na imagem de 3 câmaras, vai marcar o fechamento da válvula aórtica. Com isso, nós teremos o intervalo sistólico. Isso é muito importante para que nós tenhamos precisão nas análises, pois encurtamentos ou deformações que ocorrem após a sístole têm significado, então precisamos marcar direitinho o tempo, o timing. Esse é o kit básico aqui dentro desse quadrado. Se você quiser expandir para análise avançada do strain, ou deixar já gravado, você pode gravar na janela paraesternal eixo curto, ao nível da válvula mitral ou basal, médio nos papilares e apical. Gravando mais esses três, você pode fazer qualquer forma de strain. Mas o básico é isso aqui. Num aparelho, por exemplo, GE, que faz strain, você vai fazer no aparelho isso aqui, tá? Podendo deixar gravado isso aqui para levar para uma estação de trabalho. Bom, gravadas as imagens, olha um exemplo aqui com registro de 3 ciclos, um registro da via de saída da válvula aórtica com um bom fechamento, um clique de fechamento bem aparente. Com isso, nós conseguimos fazer a análise básica de strain longitudinal. Então essas imagens serão marcadas uma a uma, e essas marcações o software vai te direcionar. Olha, você está em eixo longo, marque dessa forma, posterior, anteroseptal. E na sequência, essas imagens, você dando OK, é feito o rastreamento e a efetivação do estudo, emitindo-se um valor global para este corte, um global para este corte, aí ele começa a preencher essa bolinha aqui com mais cortes em cada sequência. Então é feito nessa sequência. Preenche, aceita, preenche, aceita, preenche, aceita. Esses globais que estão marcados aqui não são globais verdadeiros, tá? São os globais de cada corte. Em cada marcação é possível você analisar as curvas para ver se o seu traçado está bom, está adequado, e já ter uma noção do que vai vir como resultado. Além disso, ele mostra na própria imagem como ele segmentou e mostrando o valor de strain em cada segmentação, a média de strain aqui, aqui e aqui, por exemplo.
O timing do string ele é muito importante. Para isso que a gente tem que marcar adequadamente o fechamento da válvula aórtica, pois nós teremos o pico sistólico, que é o pico usado como padrão, mas também podemos ter o pico sistólico final. Esse pico vai ocorrer na análise quando você considerar pico sistólico, vai ser coincidente quando a deformação termina no fechamento da válvula aórtica. E o pico dessa deformação pode ocorrer depois do fechamento, que a gente chama de encurtamento pós-sistólico, ou pós-systolic shortening, como aparece aqui. Então, para isso é importante. Existe um breve pico positivo no começo, é normal, e você terá esses picos. Isso aqui pode também dar positivo numa discinesia, por exemplo, mas a curva é mais ou menos parecida com essa aqui. Bom, entendemos então que temos esses 3 picos. O padrão é o pico sistólico e que pode coincidir com o pico sistólico final. Vamos ver esses traçados, por exemplo. Então aqui nós temos pico sistólico, tudo marcado de forma automática pelo computador. Em alguns, o pico sistólico foi considerado o sistólico final. Por quê? Porque tem encurtamento depois. O pico pós-sistólico ele não é considerado para essa análise, é considerado para outros fins. Olha só esse traçado vermelho aqui do eixo longo apical, que deve ser da basal septal. Então nós temos aqui uma contração pós-sistólica, uma deformação pós-sistólica, mas ainda assim o pico ocorreu antes, durante a sístole o pico ocorreu antes do fechamento. E aqui nesse amarelinho, por exemplo, nós temos o fechamento bem coincidente com a máxima medida aqui e depois um pico pós-sistólico. Então, o resultado apresentado destes valores, desses picos, é apresentado aqui no bullseye para a gente ter noção. E essa é a janela de saída do bullseye. Então, o resultado ele é apresentado dessa forma, muitas vezes, tendo um global do eixo longo, do 4 câmeras, do 2 câmeras. Não é o global, porque o global mesmo, é esse average, que é a média desses valores, aqui 20,1% negativo. Tá? Também você pode analisar aqui, ver qual foi o frame rate utilizado, 64, e qual a frequência cardíaca, e inclusive o timing do fechamento da válvula aórtica. Então esse strain é o necessário, é o strain global que nós utilizamos para a maioria dos casos. O resumão, essa é uma aula bem curta, é bem direcionada. O resumão é que você precisa de uma boa janela, com frame rate de 40 a 80 quadros por segundo, eletrocardiograma simultâneo, gravar 3, 4 e 2 câmeras, só com isso já dá para fazer, mas vai ficar mais preciso tendo o pulsado da via de saída do ventrículo esquerdo para se marcar bem marcadinho o fechamento da válvula aórtica. E o miocárdio vai ser marcado conforme o software orientar, e aí a análise das curvas será feita posteriormente. E parabéns! Só com isso você já está apto a realizar a análise mais comum e validada do strain miocárdico, que é o strain global longitudinal. Parabéns por aprender esse conceito. É uma aula bem rápida, mas muito importante. E eu vejo vocês na próxima aula.